bom dia, a paz, conectadas, como que vocês estão? Vamos começar a nossa live, em nome de Jesus. Sheilinha, paz, amiga, tudo bem? Como é que você tá? Só assim, né? Olha aqui pra você, ó, que você gosta de sol. Olha que sol maravilhoso, tô aqui, ó. Paulinha também entrou, paz, amiga, paz, viu? Deus é bom. Paula, Sheila, muito bem aí. Deixa eu ver aqui você, Paulinha, que eu não estou acenando. Cadê, Paula? Chama aí, Paula, para eu poder te chamar, tá bom? Aceitar. Tá friozinho, amiga? É, aqui não, aqui tá calor. Bom dia, Paula Silva também, Sheila tá aqui, minha vizinha agora, boa tarde. Paulinha, não tô tendo o teu pedido aqui, pede novamente aí, amiga. Pra gente já começar, né? Já deu, agora sim. Acho que agora vai. Agora vai, em nome de Jesus. Entrou? Entrou. Glória a Deus. Deixa eu fazer assim, para me ver melhor. Uhum. Tudo bem? Tudo bem, você, amiga? Graças a Deus, graças a Deus. Deixa eu pôr um pouco mais longe, né? Porque eu tô ruim. Aleluia. Deixa eu pôr aqui. E aí, cadê esse povo que não acorda? Tá frio demais aí assim, é? Rama, gente. Tá um dia bonito aqui, tá assim, meio nubladinho, meio o sol meio escondidinho, mas ele apareceu. Shalom, 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 Sheila. Shalom, glória a Deus, vocês que estão aqui. Mas tá um dia bonitinho, tá gostoso. Ai, que bom. Não tá o sol de Lígia aí, mas tá. Verdade, não posso reclamar, tá? Falei porque eu paro de reclamar que tá calor, porque vai chegar o frio. Não, reclama não, menina. Tô sabendo aí que aí neva, então é outras Pois é, histórias. olha, é que não dá pra ver, mas lá fora tá ardido. Eu ia fazer na varanda, mas eu não vou aguentar não, tá muito calor. Porque aí que horas são aí? 3 horas da tarde? Que horas são aí? Eu nem sei. 2h10. 12h10. Então, aqui são 9h10 da manhã. Então, buenos dias a você, buenas tardes Buenos para dias. mim. Buenos dias, senhorita. Guten Tag, Guten Morgen, vamos lá, né? Meio, já tem o tema aqui, enquanto as meninas entram. Gente, vamos chamando aí as meninas, vamos compartilhando aí, vocês que estão com os dedinhos afiados, tá bom? Eu também tô aqui, já chamando. Aqui, Cheirinha, coloca lá no grupo aquele link, que é do link, é mais fácil para eu conseguir enviar, que eu tenho certeza que vai chegar onde tem que chegar, né? Em nome de Jesus. Deixa eu mandar aqui para umas amigas aqui. Eu tô perdida nos horários, né? Porque a Nath, na Austrália, é 8 horas a mais, a outra é 6 horas a menos, a outra é 3 horas a mais. Eu já nem sei quem é quem. Então, a gente vai aqui, né? Então, cuidando aqui. Mas glória a Deus por isso. Estou aqui recebendo uma mensagem muito especial. Deixa eu avisar que eu estou na live. Maridão. Enfim, amigo, vamos orar? A Lilian tá aí também. Glória a A Deus. Lilian me pegou no Seja flagra. bem-vinda, Lília. Deus abençoe você, o seu marido. Deus abençoe o trabalho de você. Eu acho que eu vi a Helenice Diesel aqui, que é prima ou tia da Lilian, não é isso, Helenice? Acho que ela sim. Diesel, esse nome é conhecido. Então vamos orar mesmo. Vamos orar. E aí Deus vai. Vamos deixar o Espírito Santo aqui, né? Agir como ele quer, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, o teu filho amado, é com muita alegria, pela tua presença, pela tua bondade, pelo teu amor, que nós estamos aqui. Sabemos que foi um dia que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui, que nós acordássemos. A tua misericórdia nos recepcionou nesse dia mais uma vez. Te agradecemos pelo céu, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela nossa família. Te agradecemos, Senhor, por todas as situações que sabemos que em cada uma delas, aquele que te ama, que te busca, tem resposta.
tem resposta para todos. Então, nós te louvamos porque hoje é um dia de resposta, um dia extraordinariamente abençoado, um dia debaixo das tuas mãos, assim como o sol está no céu, a tua glória é sobre nós, Pai, em nome de Jesus nós te louvamos. Te agradecemos, Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz, que nos permitiu chegarmos ao Pai. Obrigado, Espírito Santo, seja conosco. Em nome de Jesus, o nosso maior patrocinador dessa live, é a tua presença, nós chamamos, Senhor, seja conosco, que o Espírito Santo nos conduza por um caminho de milagre, um caminho de soluções, um caminho de resposta que vem do céu para todas as coisas, e nós estamos fazendo, Senhor, a tua palavra, fazendo o que o Senhor falou para Josué, meditar na tua palavra de dia e de noite. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos. Recebe esse momento para louvor e glória do teu nome. Alcança cada vida, cada alma, cada pessoa que chegar a essa live, Senhor. Que o teu nome seja glorificado na vida dela, que o teu milagre se achegue até ela. Nós estamos aqui num ambiente onde o Senhor é que manda, um ambiente onde o Espírito Santo tem total experiência, tem total vontade. Nós estamos aqui na dispensação da graça do Senhor. Convém que nós diminuamos e que teu Espírito poderoso cresça e apareça. Em nome de Jesus, nós estamos aqui dependentes do teu amor e da tua graça. Abençoa cada vida, cada história, Pai, que está aqui, cada homem, cada mulher que chega nessa live pedindo respostas, pedindo a bênção sobre a sua família, buscando a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nós nos achegamos a ti, porque sabemos que o Senhor é um Deus que transforma todas as situações para louvor e glória do teu nome, Pai. Te agradecemos, te bendizemos, consagramos as conectadas pela palavra a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção e a tua direção para essa manhã. Abençoa o teu povo que se chama pelo teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Bom dia, amiga. Paz do Senhor Jesus para todas vocês, né? Todos que estão aqui com a gente. Estamos aqui. Hoje eu não perdi a hora, vocês viram que eu entrei no horário. Não foi uma hora perdida, né? Mas eu estou me acostumando com esse fuso horário. Glória a Deus por isso. E Catinha. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Hoje a gente tem uma palavra maravilhosa. Tá Cris, Val, sejam muito bem-vindas, a Helenice. Oh, glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui conosco. Nós estamos aqui, como eu sempre falo, sentados numa mesa repleta, num banquete, onde Deus é que traz o alimento. Nós estamos aqui servindo essa mesa e vamos todos nos alimentar delas, em nome de Jesus. Eu creio, né? Porque Deus hoje tem um maná especial, que é acho que é o último maná, né? Que agora vai mudar, tá? Todo mundo aqui conhece a passagem do maná? Coloca aí, sim ou não, gente? Responde aí. Vocês lembram da passagem do maná lá em Êxodo? Aí, eu já falando. Né? Sim ou não? Quem aqui já ouviu falar do maná que vem do céu? Coloca aí antes da gente começar. A Sheila tá aí, eu queria colocar... Eu tô aqui mexendo um monte de coisa, eu tô com medo de... Deixa eu ver se eu consigo pôr o tema aqui. Mas, sim, né, Lívia? É isso mesmo, né? A palavra está lá em Josué, no capítulo 5, a partir do versículo 9 até o versículo 12, ok? Eu vou deixar salvo só aqui a referência, e aí a gente vai colocar o que Deus tem preparado aqui. Sim, vocês são uma bênção, um povo que gosta de ler a palavra de Deus, estão conectados com a palavra, né? Então eu não podia esperar menos que isso de vocês, meninas. Já tá aqui, hein? Mas bora lá, Paulinha. Qual que é o tema de hoje, Paula? Fala aí pra mim que você já fez um quando Deus fecha uma fonte para abrir um território. Imaginou? Olha o tamanho, Deus fecha uma fonte, um espaço, uma porta aí para abrir um território, para abrir um espaço geracional, para abrir um espaço aonde o nome dele vai ser glorificado não só por um momento, mas eternamente até a volta de Jesus Cristo. É para isso que ele nos chamou, para viver no grandioso deles. Nós muitas vezes nos colocamos em situações de caixinhas, situações de dependência emocional, dependência espiritual, mas tenha certeza disso, que Deus tem algo extremamente grande
para você, porque quando ele nos criou, ele não nos criou para sermos, estarmos debaixo das mãos de homens ou de qualquer situação, ele nos chamou para que o nome dele fosse glorificado, para que a sua, como ali, ó, ele falou para Moisés, para Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu, olha aí o que eu tenho para você. E é isso que nós falamos hoje, sai da tua tenda. Muitas vezes nós estamos vivendo num espaço de tenda ali, no cantinho de conforto, e Deus fala, não, vem cá, sai para fora, vem para fora da tenda. Mas, e quando nós fazemos isso, com medo, sem medo, nós precisamos fazer, é onde Deus cessa muitas vezes o maná, para nos dar um território novo, um lugar para plantar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, gente. Já deu um spoiler maravilhoso aqui para vocês. Então, contexto. Vamos lá ler esse texto aqui? Vamos. Você quer ler, Paulinha, por favor? Depois eu Eu leio, tá aqui, vamos lá. Gente, se o sol tá incomodando vocês aí, fala aí, tá? Se quer que eu vire, tá bom. Não, parece que você tá no céu, Lígia, assim, sabe? Você já tá no céu, coisa mais linda. Não, Tá não assim, a glória do Senhor está assim, atrás. Não, tá ótimo. Eu penso assim, dourada. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Não, mas é engraçado porque é assim, parece que tá a estação. Você tá aí no verão, eu tô na primavera. Estações diferentes, mas o Deus é o mesmo. Quando Deus fecha uma fonte para abrir um território. Vamos lá. Josué 5:12. Vamos lá no primeiro, do 9 ao 12, né? Está assim, escrito assim. Então o Senhor disse a Josué, hoje lancei fora a vergonha da sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar é chamado de Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer, no 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados, produzidos na terra. No dia em que começaram a comer as colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Amém? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia, sim. Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Então, essa passagem aqui, né, fazendo só um contexto rapidinho, Josué já havia entrado na Terra Prometida, junto com toda a sua equipe, vamos colocar nos dias de hoje, né, com seu povo. Porém, algumas coisas estavam acontecendo ali. O povo estava tão acostumado com o deserto, tão acostumado a ficar recebendo, eu não vou falar migalhas, porque Deus nunca dá migalhas pra gente, mas acostumado com aquilo que vinha. Tá bom, chegou até mim, tá bom, eu me acomodei, tá bom, todo dia vem um maná, todo dia vem algo, isso está lá em Êxodo, né, se a gente pegar o texto no começo, tudo isso aí que a gente está falando, na verdade, começou lá, quando Moisés começou a esse processo de buscar o quê? A terra prometida. Então, lá em Êxodo 16, fala que a primeira ocorrência do maná aconteceu ali. Então, fala assim, que vem justamente da expressão que, o que é isso? O povo não entendia. O que está vindo do céu? Deus está nos suprindo? Está em Êxodo 16, no 13 ao 15, fala assim, à tarde apareceram cordonizes que cobriam o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor deles. Quando o orvalho evaporou sobre a superfície do deserto, ficaram uns floquinhos finos, semelhante a uma geada. Mas quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros, Manhu, né? A Sheila deve falar melhor o hebraico do que eu, que diz, que é isto? Pois eles não sabiam o que era. Moisés disse, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Aqui começa. Só que esse povo, ele começou a cair maná todos os dias. Uma provisão diária Deus tinha para esse povo. E aí a gente vai pular, então passou o tempo no deserto, né? Foi 40 anos e o povo peregrinando ali. Mas não faltou a provisão de Deus. Então, já quero liberar aqui algo que o Senhor já colocou. Você pode estar passando o que for, se você está debaixo da vontade do Senhor, até no deserto Deus te dá
o que você precisa. O Senhor, Ele dá a provisão, o Senhor vai dar o pão, Ele vai dar o alimento, Ele não vai deixar você morrer no deserto se você estiver em direção àquilo que Ele tem para a tua vida. Se você estiver debaixo da vontade de Deus. Sabemos que esse povo aqui se rebelou, mas eu não quero entrar nisso. Então agora a gente vamos pular lá para Josué, né, Paulinha, que é o foco aqui. Quando aconteceu isso? Literalmente no versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que eles entraram naquela cidade, né? Ficaram ali em Gilgal. Naquele lugar, o que aconteceu? Eles viram que o negócio era bom, que tinha tudo, tinha abundância da parte do Senhor. Eles mudaram ali, o ambiente foi mudado, mas não adianta o ambiente mudar se a sua mente também não muda. Se o seu comportamento não muda. E quando a gente não quer mudar o comportamento, Deus faz o que? Ele cessa, Ele mesmo muda. Ele fala, deixa eu dar um remind aí na sua... Ele mesmo faz essa situação, Ele faz com que a gente entenda que o processo, o tempo de situações da nossa vida acabam sendo mudados. E foi o que aconteceu. Estando, pois, eles ali, né, ficaram em Jericó, comeram da terra no ano antecedente. Eles comeram, não foi daquilo que estava sendo produzido, foi anterior, foi de antes. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Que é assim, olha, até ontem você estava debaixo de um jugo, você estava debaixo de aceitando tudo que vinha até você, mesmo sendo da parte do Senhor, você estava satisfeito. O Senhor está dizendo, agora não. O maná acabou. A provisão acabou, agora você vai ter que agir, você vai ter que trabalhar, que do fruto dessa terra, você vai ter que pôr as suas mãos, você vai ter que pôr a mão no arado. Literalmente o Senhor está nos chamando para um trabalho novo, para algo novo na nossa vida. E aqui ele diz, comeram do trigo da terra no ano antecedente, ao outro dia após a Páscoa, pães asmos, e cessou o maná no dia seguinte, depois que ele comeram do ano passado, do ano antecedente. E aí fala, não teve mais maná. Josué entendeu que aqui, após eles celebrarem a Páscoa, a passagem, tudo que eles, né, viveram ali, um tempo novo havia chegado sobre a vida deles. Então, uma fonte foi fechada. Essa fonte pode estar sendo fechada na tua vida e você está aí, Senhor, eu não estou entendendo por que está tão apertado, por que fechou isso, por que não aconteceu, ou então eu não estou entendendo porque está tudo cinza, né? Tá escuro, eu não estou enxergando. E o Senhor está dizendo aqui o quê? É porque agora você está entrando num novo território. E para entrar num novo território, você vai ter que entrar diferente, com a sua mente diferente, né, Paulinho? Oh, meu Deus, ele queria que o povo, foi muito, muito importante disso, porque Deus, o maná que Deus tinha dado cessou, mas não foi porque Deus abandonou Israel, porque Deus chegou coisa nova, promessa nova, mente nova, e isso são na nossa vida também, porque muitas vezes ali acostumamos com determinadas situações, determinadas pessoas, oportunidades, recursos, e de repente fala, mudou. Nossa, de repente uma porta de emprego fechou. De repente uma oportunidade que era aquilo que você, estava tão acostumado com aquilo, Deus falou, não, acabou, é o novo. E aí está essa mudança, como a Lígia falou, essa mudança de mente, a necessidade de você se posicionar em Deus, falou assim, olha, porque muitas vezes falaram, Deus esqueceu de mim, o que aconteceu, talvez tá tendo isso como uma perda, não tenha isso como uma perda. Os novos momentos são para que Deus mostre mais uma vez a grandiosidade da paternidade dele na sua vida. Então não tenha medo do novo. Fala, Senhor, eu vou com medo mesmo, mas me capacita a enxergar as oportunidades. E esse vem aí o transformar de mente, o metanoia, e fala, Senhor, eu quero enxergar quais as oportunidades, quais os cantos de oportunidades, quais os lugares. Então não ficar, sabe, como a mulher de Ló, olhando para trás. Ai, mas era assim, mas eu fazia assim, mas eu vivia assim. É um tempo novo. É uma história nova, é um começo novo. Ele tá, e olha, e assim, alargando mesmo, como eu falei a respeito de Abraão ali, alargando de maneira tal que você fala assim, pode ser que seja mais como é que eu posso? Você vai ter de se adaptar.
Você vai ter que se adaptar a esse novo. Porque, ai, mas era que era assim, eu fazia isso, eu fazia daquele meu caminho, você já tinha um caminho. Deus falou, agora não. Eu vou te dar um algo novo. Então, alegre o seu coração. Chorou já? Já ficou tristinho? Já se preocupou? Sabe? Já se despediu de todo mundo? Sabe? Como o Orfa lá se despediu de Noemi, ó, beijo. Mas o que que foi? O que que a Ruth fez? Vambora! Bora, mulher! Vambora, porque tem coisa boa aí. Eu não sei o que é, não sei como vai ser, mas o teu Deus será o meu Deus. Então, você serve um Deus poderoso que está disponível com recursos infindáveis para que você viva um novo, né? E crie nessa terra que você está um propósito, um novo. Não viver do passado, não uma história comum, mas Deus quer o novo. E é para isso que nós estamos aqui te chamando e falando assim, acalma o teu coração. Respira, vamos viver o novo, não é isso, Lígia? Vamos viver o novo em nome de Jesus. Tá? E a própria palavra fala isso, gente, né? Quando a gente está falando de viver o novo, e esse território que nós estamos falando aqui não é somente o território físico, também. Eu posso falar isso, né? Porque eu estou vivendo essa fase agora. E assusta. Assusta porque você fala, Senhor, mas até ali eu tinha uma fonte, eu tinha um recurso, era pouquinho, mas todo dia tinha. Agora não, você tem que começar do zero. A palavra diz no último versículo, comeram no ano antecedente, não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, ou seja, nesse mesmo tempo em que eles pisaram nesse novo lugar, comeram das novidades da terra de Canaã. Antes, nossa, Senhor, coisa linda. Antes eles falavam, o que é isso? Agora não. Eles estão comendo de novidades, de coisas que eles estão conhecendo, que eles estão vendo. Eles não estão mais perguntando o que é isso. Eles estão falando, aqui tem. Eu ousei acreditar, eu ousei, pela fé, mudar o roteiro da minha história, mudar situações da minha vida, mudar talvez um trabalho, portas diferentes, relacionamentos diferentes, ministérios diferentes. Eu não sei aonde está essa mudança na tua vida, mas eu sei de uma coisa, nela o Senhor está falando que tem novidade para você comer dela. Só que para comer desse lugar, você vai ter que buscar. Não vai mais só ficar de mão aberta falando, receba, receba, receba. Vai ser agora, eu vou atrás. Né? A gente gosta do receba. Receba, irmã. Tá bom, você Eu vai gosto. receber. Quem não gosta, né? Glória a Deus por isso. Só que tem momentos que o Senhor fala assim, você já recebeu muito, então agora é hora de dar. É hora de você retribuir, é hora de você pôr a mão no arado, é hora de você trabalhar, a palavra que você tanto gosta, posicionamento, se posicionar para o novo de Deus. E é lindo isso, gente, quando nós entendemos que aqui, quando não tem questionamento, não tem mais aquilo, Deus, tá vindo de onde eu não sei, mas sempre tem algo vindo da parte de Deus. O povo de Israel passou isso. Agora não. Eles estão numa terra onde eles sabem que mana leite e mel, eles sabem que ali as coisas são diferentes, eles estão vendo, mas eles precisam conquistar. Muda. O que na tua vida, gente, eu quero fazer essa pergunta, vamos aqui, vamos interagir com a gente. Vocês estão passando por uma fase de transição? Quem aqui está passando por uma fase de transição em qualquer área da sua vida? Ou até mesmo fala, eu preciso transicionar. Eu preciso de uma mudança. Coloca aqui, eu preciso de uma mudança ou eu estou nessa fase. Vamos entender o que Deus quer falar, literalmente, com cada um aqui. A Paula está numa fase, eu estou numa outra, mas nós estamos no mesmo propósito. Não importa as estações diferentes, o importante é que a gente está debaixo daquele que é dono de todas as estações, de todas as épocas, dono do tempo. Deus é o dono do tempo, né? Eu preciso de uma mudança. Líria, em nome de Jesus, receba essa mudança na tua vida. Começa a falar, Senhor, até aqui tinha um maná, até aqui o Senhor me sustentou, mas agora eu quero, não tem louvor? Eu quero viver algo novo, né? Faz meu coração arder de novo.
Viva E, algo e o novo da maná era parte de uma coisa Deus. que era provisória, né, Lígia? Era uma coisa provisória. Justamente. E Canaã, ele passa a ser permanente. Algo, como eu já falei aqui, geracional. Algo que o maná era uma travessia, mas o novo é um destino, né? Você Uhum. chegou no seu destino, você chegou nesse caminho novo. E aí fala, Senhor, mas e agora? O que que eu vou fazer? Ou muitas vezes a gente está falando isso, mas você às vezes está transicionando. Acabou o maná, você está passando ainda pela história e vai chegar no que Deus tem para você. Com certeza ali, a palavra de Deus nos garante que nós precisamos fazer essa transição. Né? Inclusive aqui, ó, no livro de João 12:24, fala, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Normalmente a gente pega essa palavra, né, para falar espiritualmente, não, você tem que se abrir mão de você mesmo, mas é o novo, quando você vai para um lugar, fala, olha, acabou, eu quero saber do novo, e agora? Você não pode ficar chorando pelo velho, você fala assim, não pode achar que você está sozinha, você não pode achar que você falou, ai, mas Deus tirou de mim. Deus, ele transiciona, ele não tira. Ele quando é algo assim, é como quando nós éramos crianças, nós tínhamos brinquedos de algumas coisas. Quando nós entramos na fase de adolescência, outras coisas passou a ter importância. Quando entramos na fase adulta, outras coisas, nós não ficamos com os brinquedos de criança. Nós não ficamos com as coisas imaturas de antes. Nós não temos as ilusões da adolescência. Então, tudo isso é um amadurecimento. E fala assim, é fácil? Não. Passamos por transição para podermos chegar. É muito bom ser uma pessoa madura, é muito bom ser uma pessoa que enxerga as coisas. E fora o legado que nós temos para entregar. Isso é muito importante. A Sheila falou, sair da zona de conforto nos choca e nos deixa alerta para o sobrenatural, porque é isso que Deus quer, que nós venhamos viver esse sobrenatural. Como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela agora, da Não decisão consciente. consciente. É a Dani, não é? Ou a Cíntia, acho que é. Não lembro Uhum. agora. Ela falou: estou numa fase de profunda mudança, mas preciso da força e direção do Senhor. Com certeza, porque quando chega em Canaã, o que eles vão fazer em Canaã? Eles chegaram lá, já tinham os frutos para colher naquela terra, eles já estavam comendo ali daquela terra, Deus já estava dando aquela bênção, mas o que aconteceu? Eles depois iam ter de plantar. Eles depois Uhum. iam ter de se adaptar àquela terra nova. E é necessário realmente a direção do Senhor, porque eu sempre falo, a terra é do Senhor, a semente é do Senhor, o céu é do Senhor, os minerais são do Senhor, o sol, a chuva é tudo de Deus, mas o que cabe a nós é a nossa mão, sabe, a nossa mão, é o desejo do nosso coração, e falar assim, olha, eu quero realizar as coisas segundo o desejo de Deus e não o meu. E é aí que sai da zona de conforto, porque a gente sempre quer realizar o que é nosso, o jeitinho da gente, né? Sempre quer fazer as coisas do nosso jeito. E Deus fala, peraí, você tá na terra nova, é do meu jeito, né? Não tem jeitinho brasileiro, né, Lídia? Ah, não tem mesmo. É, gente. A Dani, sim. Dani, um beijo para você, minha querida. Dani, isso! Quando a gente entende que... Gente, eu amo o livro de Josué. Hoje eu estava até conversando com um dos autores do livro de Josué, não da Bíblia, tá, gente? É o apóstolo Cleito falando justamente desse livro, ele escreveu o livro de Josué todinho, um livro desse tamanho, maravilhoso, eu tenho ele. E tem detalhes ali que eu falo, meu Deus do céu, como é bom você meditar na palavra. Para Josué chegar nesse nível, a Lilian colocou, eu preciso disso, né? Eu preciso de uma fase nova, as meninas estão colocando. Lá no começo, qual foi a receita? Medita na minha palavra de dia e de noite. Faça como assim Moisés fez, né? Deus falou o que para Josué? Está lá no capítulo 1, no versículo 7. Ninguém vai te sustentar. Ele fala assim, olha, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não vou te... Eu amo isso aqui. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Mas, tão somente, esforça-te e tem de muito bom ânimo. Muito bom ânimo.
Quando Deus está falando aqui muito bom ânimo, Ele está falando, você vai ter que se esforçar de uma maneira como você nunca se esforçou. Ter bom ânimo é falar mesmo no dia que eu estou mais cansada, no dia que eu estou mais triste, desamparado, me sentindo pior, e hoje eu vou vontade de ficar em casa, o Senhor fala assim, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. É a mesma palavra que Jesus fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você também vai vencer se você tiver bom ânimo. Então Josué, ele tinha já uma palavra liberada sobre a vida dele. E ele tinha uma palavra vinda do Senhor sobre ele. E ele falou, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que você ande. Ou seja, você quer a direção de Deus? Medita, Senhor, eu não vou dar um passo sem antes eu ler a tua palavra e o Senhor falar comigo. Sem essa palavra, ela bater, queimar dentro de mim. Ontem nós tivemos, né, uma reunião e foi justamente quando eu ouvi isso, o maná cessou. Eu falei, como assim, Senhor, o maná cessou? O Senhor não é o Deus que faz a gente ficar olhando para o além. Aí o Senhor falou, vai na minha palavra. E foi aqui que Deus falou, o maná cessou porque eu não vou mais, você não vai viver mais de provisão. Você não vai mais ficar presa no Egito, como aqui fala. E presa no Egito, gente, muitas vezes na nossa mente. O povo saiu do Egito, mas a mente continuava cativa. Continuou lá cativo no Egito, isso não mesmo. É? Então, assim, eu falei, não dá para continuar precisa assim. realmente uma coisa terminar para o novo nascer, não é? Para que outra possa nascer. E essa é a promoção que Deus faz, porque muitas vezes acha que até é uma derrota, mas não é. É uma promoção. Sabe, você não pode agarrar aquilo que tipo, você ama, falar, eu quero assim, dogmas, situações, não, tem de ser do meu jeito, se não for, não é cansativo? Às vezes acaba até sendo cansativo, você fala, não, tem de ser assim, tem de ser desse jeito, tem de ser, fica até cansativo, fica pesado. Quando você fala assim, Deus, olha, eu vou abrir mão, vou fazer que nem eu, vou sair do barco, vou na loucura, vou sair do barco, não quero nem saber, Jesus está ali e eu vou junto. E é isso, é aquela história de falar, você acreditar. Eu não esqueço, Lígia, aquela palavra uma vez que Deus te deu, falando que você colocaria, daria o passo e ele colocaria o chão. Né? Eu não lembro se foi sonho, como é que foi. E isso, Deus faz com. É o chamado de Deus. O povo estava tão preso no Egito, passou por tanta coisa, mas ficou com a mente presa no Egito. Tem gente que fica com a mente presa, tá com 20, com a mente presa nos 10 anos, tá nos 30, com a mente presa nos 20, tá nos 50, com a cabeça presa nos 30. É a liberação, você precisa liberar, fala assim, eu quero um novo, eu vou me arriscar. Olha, é assim, não, eu vou me arriscar em Deus, Senhor. Vai para o altar, vai clamar e fala, Senhor, eu quero sair desse deserto, eu não quero viver no Maná, me dá uma Canaã nova, uma terra nova, eu vou colocar por terra, eu busco forças em ti, assim como Caleb buscou a força em Deus, eu busco força em ti para viver o novo. Esse discurso, nem eu me convenço desse discurso, porque tem gente que tem um discursinho tão fechado, tão pronto, que ela mesma, ela tenta convencer os outros do discurso, e nem ela está convencida daquele discurso, porque ela sabe que é muito tempo batendo numa tecla, muito tempo comendo aquele maná, muito tempo aquela situação, e vai levando, e não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Porque está presa. Eu vou sair desse deserto, Senhor, em nome de Jesus. Paula pensa diferente, sai da caixinha, coisas que era que eu falava assim, olha, Israel falava assim, olha, eu quero isso, Deus falou assim, olha, imaginou se Israel chegasse e falasse assim, Deus, eu não quero Canaã, eu quero continuar comendo maná. E muitas vezes é isso que acontece, né? Falando, não quero Canaã, eu quero comer meu maná. Eu vou falar algo aqui, Paulinha. Pode falar. Cortando isso aí. Eu quero o algo novo. Ontem eu brinquei com as meninas, gente, eu tô assim, apaixonada aqui por esse lugar, que vocês não têm noção das frutas, né? Eu mandei para elas verem. Eu amo morango, né? Assim, minha paixão. E aqui é a cidade do morango, literalmente. Deus, ele sabe onde nos põe, né?
Não Glória é a do Deus. morango, é o morango, É é o o morango. morango, não é a melancia. Glória a Deus, tem melancia, mas não é a minha preferida. Então o Senhor conhece. E quando eu cheguei no lugar lá que eu fui comprar, eu olhei e falei, não acredito, é só isso? Eu me recusei a acreditar que era tão barato o morango. E uma caixa, gente, gigante, gigante. E os morangos tudo gigante, a fruta tudo gigante, tudo grande. Você também gosta, Sandrinha? E aí, o que aconteceu? Eu olhei aquela caixa e falei, meu Deus, eu estava me contentando de ir no Crasa comprar uma caixa de R$ 20, falando que morango lindo. E o Senhor falou, tá, aquele morango é bom, mas era o maná que eu tinha para você. Agora, o que eu tenho para você é algo que você nunca experimentou, mas que você está indo conhecer, você está buscando. E eu tenho que ralar para buscar esse morango. Então, eu olhei e falei, Deus, aí são coisas diferentes. Mas, assim, é porque a minha mente estava tão condicionada a, ao diário, ao maná diário, que quando Deus abre a tua mente, você fala, Senhor, eu não quero mais uma mente de escassez. Eu não quero viver mais coisas que eu acho que tá bom, porque há um louvor que diz assim, nunca Deus tem o pior, é sempre o melhor. É sempre o melhor. Se tá bom, ele vai melhorar. Se tá ruim, ele faz ficar bom. Se tá bom, ele faz melhorar. Então, e eu estou vivendo isso, gente. Só que teve uma renúncia. Quando a Paula falou, eu vou contar esse testemunho aqui porque eu estou me sentindo livre para falar aquilo que Deus quer que eu fale. Eu falo que o Egito, que estava aqui, ó, preso na minha mente, o Senhor, ele fez, acabou, filha. Então, vocês vão ver conectadas com outros assuntos, com coisas diferentes. Eu estou dando spoiler, né, Paulinha? Porque nós queremos Uau! isso. E É eu isso quero aí, dar Sheila, Cíntia. né, meninas? É esse testemunho. Eu tive um sonho antes de vir para cá e eu estava com receio ainda, né? Claro, como não? Eu tinha minha estabilidade, eu tinha minha casa, meu carro, trabalho, as coisas tudo perfeitinho, tava tudo bonitinho, né, Sandra? Aí em São Paulo. De repente eu tive um sonho e no sonho eu vi, gente, eu vi aquela ponte no meio do mar e eu pisando nela, eu e o Vá. Só que eu estava descalça, e quando eu chegava no meio, eu vi um bebê, uma voz falava comigo assim, pisa que eu ponho o chão, pisa que eu ponho o chão. E eu não tinha, eu falei, meu Deus, mas eu vou cair. Quando eu olhava no meio do mar, tinha uma neblina, eu não enxergava o que era, mas eu pisava. Quando eu olhei, eu pisava na água, mas ela não afundava, era como um colchão d'água, e eu via peixes. E eu pisava, e eu puxava o Wagner, ele vinha comigo. Quando eu pisava, eu estava do outro lado. E desse outro lado era um lugar que eu vou filmar para vocês verem. É um lugar que eu estou vendo aqui. Deus faz. Gente, Deus é um Deus que cumpre. Deus ainda fala sonhos, Deus ainda fala através da palavra, da profecia. Deus é um Deus que não fica em silêncio quando nós buscamos Ele. Ele até permanece um tempo em silêncio, mas quando nós queremos resposta, Deus dá. E eu lembro que quando eu pisei, a gente pisava e eu me alegrava que eu vi a primeira coisa que eu até estranhei que eu vi, que eram pessoas falando japonês, coreano, né? A Ju tá aí, né, Ju, do Japão, mas eu não entendia nada, eu só sei que parecia o dorama. E eu via aquele povo, e eu via muitas línguas, muito tudo, mas era um lugar aberto, parecia um deserto, um jardim muito gigante, sem terra, sem grama, só no terra. E eu não entendia nada, e eu acordei. E, enfim, aconteceu uma outra coisa que Deus confirmou, isso eu não vou abrir para vocês, mas quando aconteceu isso, eu entendi, é para eu pisar. E nós, no outro dia, tomamos a direção e falamos, não dá mais para esperar. Nós compramos a passagem e viemos pela fé. Eu vim, já falei isso e repito, eu vim para cá, a Paula sabe disso, com uma mala só. Não, uma não, né? Duas, que eu vim com a mochila também. Tá vindo outras coisas, mas o Senhor falou, deixa, porque o que eu tenho para você é novo. E eu me desapeguei, gente. Literalmente eu me desapeguei, né? E eu falo, Senhor, quando eu cheguei aqui, eu vi esse apartamento todo pronto, tinha até comida já pronta, nos esperando, só colocar lá para esquentar. TV e tudo quanto é cômodo, ar-condicionado, a casa grande, um apartamento que eu estava morrendo de medo, mas um apartamento de mais de 100 metros. E como mais que eu queria, aqui está muito calorzinho, mas a minha varanda está aqui. Não dá para ir lá.
E eu pedi, Deus, só me dá uma varandinha. Aí eu pedi uma varandinha, né, gente? Eu podia ter pedido uma sacada Eu gigante, e a né? Sheila falei para ela. Tá Devia bom, tá ter entendido. pedido. Mas o próximo já está anotado como vai ser, tá? E assim, o que, que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele sabia a nossa estrutura de chegar aqui, talvez eu viesse para um lugar onde eu não teria nada, nem um colchão com meus filhos, com o Billy, com todo mundo. Gente, até o Billy veio. Deus é um Deus que cumpre promessa, Deus é um Deus de detalhes. O que, que eu estou falando isso para você? Mas foram ali, ó, desde janeiro, todas as noites nós nos reunimos no nosso quarto fechado, eu e meus filhos, marido, orando, orando e falando, Deus, agradecendo, todo dia um salmo, todo dia a intercessão. Então, assim, a minha casa, ela se blindou. Eu tive que fazer isso com todos. Por quê? Porque Deus, quando tem uma promessa para tua família, é para tua casa. Não adianta você querer dividir com o vizinho. Primeiro é com você. Deus quer derramar sobre você a promessa. E hoje eu posso dizer, né, que a gente está vivendo algo aqui diferente da parte do Senhor. Os meninos estão amando, já consegui escola, tudo. Consegui escola, mas só setembro, né? Então nós estamos de férias aqui. Estou passando férias aqui. E eu olho isso tudo, o que, que eu vejo? Eu aprendi que o Aleluia, maná, Deus. quando Deus fecha uma fonte, Ele está falando, eu tenho um território para você, que você vai cavar, ali Em nome sairão o de quê? Jesus. Poços, e Em ali nome de haverá Jesus. Em nome de abundância, Jesus. Em nome de abundância, Jesus. viu, Em Ju? nome de A Ju tá aí, Jesus. ó, Em no nome de Japão. Jesus. Eu creio, Em Ju, onde nome de você tá aí, que Jesus. Deus tem uma promessa grande sobre a tua vida, sim. Em nome Você de vai Jesus. Você vai colher tudo aquilo que testemunhar. você está Em semeando. nome de Eu imagino, Jesus. eu Em tenho nome de conversado com a Jesus. Karine lá, que está na Coreia do Sul, voltou para o Japão, e é tão diferente, eu falo, meu Deus, se aqui, né? E voltando do sonho, quando eu pisei nesse lugar, gente, quando eu cheguei aqui, eu moro no final da rua aqui que tem um palácio. Desculpa, mas tem um palácio, né? Por isso que eu tô com a camisa aqui, ó. Já tô me sentindo, né? E tem, assim que eu cheguei lá, tinham pessoas de todas as nações. Tinham coreanos, estava tendo um casamento, filmando a menina lá toda de noiva. Eu falei, gente, o dorama é gravado aqui? Eu não sabia. Aí tava o Aleluia. dorama, aí tava lá japonês, e tava francês, e alemão, festa das nações. O Senhor me colocou num lugar que aqui é totalmente turístico, as nações vêm para cá. E eu entendi, Aleluia. eu não vim aqui para ficar tirando foto para mostrar onde eu estou, eu vim aqui porque aqui tem um povo que ainda precisa conhecer Jesus Cristo. E não é fácil. Só que eu sei de uma coisa, o maná o Senhor cessou, mas agora eu tenho que buscar esse novo de Deus. E na tua vida também, pode ter cessado o maná é, das fontes financeiras, pode ter cessado o maná num relacionamento, você não está tendo força para orar. Pode ser que o maná na tua vida seja no ministério, seja num projeto. Você está falando, Deus, está cessando, eu não estou vendo. É só isso. É porque a gente quer guardar. Não é assim, Paulo? A gente quer guardar. O povo quis guardar o maná, apodreceu. E eu entendi que eu não podia guardar nada. Olha, a A Lilian está porção, aqui. a porção olha ali, olha o que seu primo falou aí para você. Marcos, ela Olha, acha que você é meu primo, Marcos. Nós somos irmãos em Cristo. É, irmã. eu Mas vim olha, para. uma coisa é tão importante isso, né? É realmente, Sheila, Deus é fiel. E cada uma de nós estamos vivendo. Eu acho muito interessante esses dias da nossa live, e a Lígia tem exposto aí, colocado, né? Concordo, mas colocou coisas tão maravilhosas, né? Ela mostrou a foto de um tomate roxo, né? Que na Alemanha chama roxo, na Alemanha chama, sei lá, na Alemanha tem outro nome, mas assim, mostrando, sabe, uma visão, nós temos essa visão realmente dali, da terra, muitas vezes até do tomate cereja, pequenininho, e Deus fala assim, peraí, vem cá, sai daí, tira o teu pé desse lugar, vem cá, vai com medo mesmo. Ela fala que parece agora, mas Deus está preparando ela há 20 anos, tá? Para ela poder fazer isso. E ela deixou, vamos embora, então é agora, sabe? De repente, como ela fala, de repente chegou. E assim, se prepara para o novo, sabe? Não fique chorando pelo velho, não fique pensando no maná, pense assim no que Deus tem para você, que é alguma coisa, como a palavra falou, geracional, uma coisa de nação, de ampliação, de tenda.
né? Sai da tua parentela, sai do lugar que você tem para sair, vai viver o que Deus tem para você. Tem gente que é tão agarrado a pai, é tão agarrado à mãe, é tão agarrado ao bairro que mora, à cidade, é agarrado a coisas e esquece que nós precisamos ser coladinhos em Deus, no que Deus tem para nós, no milagre, na provisão, no sobrenatural. A palavra está repleta disso, né? Aí ela falou, a Sheila falou, sai da cruz. Sai do cuscuz, menina, aqui da cruz. Opa, desculpa. Sai do cuscuz que amo para provar das iguarias do céu. É Ai, justamente gente, isso. E eu vou falar imagina. também. Muitas vezes as pessoas se colocam em cruz. Ah, eu tenho de carregar isso, eu tenho de viver isso, eu tenho de viver aquilo. Sai desse lugar. Jesus Cristo já foi na cruz do Calvário por você. Não queira carregar pessoas nas suas costas. Não queira carregar situações, dogmas humanos. Mas busque em Deus o novo, e Deus tem muito mais, né? Só você lá dar lá no Google para você ver a cidade, que linda que é a cidade que Deus foi lá e plantou ela. E ela não sabia, ela não conhecia a cidade, ela não viajou, ela não foi lá, não se mas Deus preparou, e isso eu estou falando desse momento, mas quantos momentos na minha e na sua vida e na vida de todos nós, Deus preparou situações. Sair, eu não sei, eu lembro quando eu saí de uma empresa que eu estava trabalhando no seu tempo, nossa, eu chorei, como eu chorei, porque, nossa, nesse lugar tinha isso que eu queria, tinha aquilo outro, detalhes pequenos, e eu achava que aquilo lá era incrível, e Deus foi lá e falou assim, não, vem cá, eu tenho um legado novo para você, e eu vivi, aí quando eu penso em coisas tão pequenas que eu me apeguei, eu fico pensando, gente, obrigada, Senhor, eu quero viver realmente algo novo, eu quero que a minha mente seja, assim, transformada pelo Senhor, né? Em Josué 5, ele não é um texto que fala sobre escassez, mas é um texto que fala sobre transformação e abundância de Deus, é Deus criando raízes, e não simplesmente um texto que sobre um cumprimento, mas ele fala sobre você entregar para você receber. Você falar, se dispor e não ficar chorosa, e não ficar choroso, e não ficar preso em uma situação aonde Deus quer te levar para o novo. Abra, não chore, mas abra para o novo. O que era passado é passado. Você viveu sabe aquela roupa que te coube, que não cabe mais? Sabe aquela coisa que estava na moda, não está mais, eu não sei. Eu que sou das mais velhas, eu vivi uma época de mullet, tinha uma época que o pessoal usava um cabelão. Até que. E aí Deus falou, não, vamos, né, muda a nossa história. E é isso que a gente está te convidando, sabe, para que você saia da caixinha, saia de lugar de, muitas vezes, de opressão, o lugar onde pessoas ditam o que você tem que viver, ou então tá pegado em alguma coisa que Deus já te tirou, e vai, dá o teu passo, vive o novo, porque Deus tem essa transição para a sua vida. Amém. Bom dia, Luí. Olha, Luí está aí também. Bom dia, good morning, baby. Gente, aqui está falando que esse povo, ele foi para Gilgal, né? O texto diz assim, estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, eles foram celebrar a Páscoa, e onde foi a última Páscoa deles, a passagem. O que é Gilgal? Quando a gente estuda Gilgal, fala que é o quê? É uma base inicial. É um tempo novo. A história fala que é o quê? É um lugar de início da história da Terra Prometida. Ou seja, é uma base inicial para um tempo novo na nossa vida. Ou seja, ali foi o primeiro acampamento do povo de Canaã. Foi ali que eles pegaram as pedras, né? As 12 pedras, fizeram ali o rio, atravessaram. Um memorial para falar, ei, aqui começa a nossa história. Eu vou contar algo aqui, gente. A Paula, um tempo atrás, foi para a Europa, veio para cá, né? Foi para a Itália, foi para os lugares aí, né? Que eles gostam de ir, vai passar aqui também. E eu pedi para ela, eu falei, Paulinha, me traz pedra. Traz umas pedras dos lugares onde você passar, que foi Roma, Itália, né? Alguns lugares. Gente, na minha inocência, quando eu pedi a pedra para ela, você nem sabe disso. Mas eu achei que ela ia na fonte, pegar uma pedrinha ali no chão e trazer para mim. Era isso que eu queria. Depois ela foi comprar pedra, não sei aonde, buscar. Eu falei, meu Deus, eu só queria uma pedrinha da rua que ela fez.
Ali o Senhor falou comigo, é algo especial que você não está entendendo. E eu trouxe essas pedras comigo. Deus falou, esse é o memorial, aqui começa. Eu sei que esse não é o lugar fixo para mim, mas é um tempo, é uma passagem, é uma base inicial. Porque eu vou aonde o Senhor quer que a gente vá. Eu não sabia que eu vinha para cá. Eu só sabia que Deus ia preparar o lugar, que estava tudo pronto. Essas pedras, assim como ele falou, faz o memorial do milagre da travessia. Então, Deus te usou grandemente, amiga, para essas pedras serem um memorial na minha vida. Não foi para pôr na estante somente eu olhar e falar que bonita. Estão ali no meu quarto. Quando eu vim para cá também, o Senhor falou isso, não precisa trazer roupa pesada, que eu ia trazer, né, a gente está no 40 graus, mas vai chegar o frio. E eu não estou ganhando dinheiro ainda, né? Então eu falei, Jesus, o que eu vou fazer com as minhas roupas? A minha prima, deixa guardada aqui, de repente você vem buscar. Eu falei, amém. O Senhor falou, vai dando. Vai dando. Então, assim, eu só vim com um casaco. E Deus, ele prepara, né? Tá aí o correio, tem uma maravilhosa que tá mandando uma caixa de roupa de frio para mim. Direto aqui, tá longe. Eu e falo olha que Deus roupa, cuida. hein? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu tô aqui, gente, em Madrid, na terra da Zara, na terra da Primark. Pergunta se eu já fui para o centro de Madrid. Eu não fui. Eu não fui para Primark, eu não fui para Zara, eu não fui para esses lugares. Porque eu falo, Senhor, o que é isso? Como o Senhor faz isso comigo, né? Eu queria ir lá, mas assim, vai chegar o tempo. Não é necessário isso agora. Eu não precisei ir, porque a Zara tá vindo para cá, tem roupas vindo para mim, assim, sem eu pedir. Deus prepara, Deus põe essas pessoas com o coração no reino. É o cuidado. E tem um detalhe, né? Eu brinco aqui. A Lili e o Marcos foi um canal de bênção da minha vida. Eles chegaram em casa, gente, no dia que eu tava indo embora, um monte de gente foi lá despedir. Eles chegaram com o que eu mais amo, coxinha. Eles não tinham noção, né? Vou contar aqui. Uma bandeja de coxinha e uma sandália havaiana. Ainda eu falei, meu Deus, eu dei tudo. Eu não trouxe uma rasteira. É essa havaiana que tá me sustentando aqui, viu, Marcos e Lira? Nesse calor, tá? Porque eu não fui comprar ainda, porque não deu tempo. A gente tava até brincando aqui hoje. Vamos lá, vamos para Madrid. Vamos ficar até noite, vem aqui, é tudo aqui até meia-noite, né? Eu falei, vamos na semana que vem, tá tudo certo. E eu olho o carinho que Deus tem com a nossa vida. Gente, eu não sou diferente. Todos nós somos filhos de Deus. Deus, ele tem algo para fazer na tua vida que só basta você entender que uma renúncia hoje é uma bênção amanhã. Hoje, algo que você pode estar chorando, amanhã você vai, como o Salmo 126 diz, Senhor, eu plantei com lágrimas, mas hoje eu colho com júbilos de alegria. É isso que o Senhor faz. Então, chega de você ficar gostando dessa fonte. Tá, aqui tem uma fonte. Olha, eu descobri uma água gasosa, saborizada aqui de Cataguarinite. Que assim, gente, 30 centavos água com gás aqui. Você imagina a minha vida, né? E fora que a água da torneira a gente bebe, que não paga. Então, só Deus na minha vida. E eu falo, Senhor, o Senhor tem um cuidado nas coisas que a gente ama, nas coisas que a gente gosta, Ele não esquece. E é isso que o Senhor está dizendo. Eu não esqueci do que você tem pedido. Eu não esqueci das tuas orações, diz o Senhor. Eu sou aquele que desde o passado já te dei uma ordenança. Medita na minha palavra, seja obediente, renuncie quando precisa, continua firme, medita de dia, de noite, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, porque no tempo certo eu vou te honrar, eu vou te dar um território, eu vou te dar um lugar para você entender, uma base inicial. Tem pessoas aqui que estão com projetos novos, estão com medo de largar algo. Não tenha medo. Nós, as conectadas, ontem eu falei, gente, é um tempo novo. Deus falou, acabou. Acabou, acabou, não se preocupa, que eu vou sustentar, eu vou fazer diferente, mas agora vocês é que vão ter que batalhar e trabalhar para isso. E eu creio nisso na nossa vida. Não só na minha, na Paula, na Sheila, na Cíntia, nas conectadas, mas em todos vocês que estão aqui. Se vocês soubessem o poder que o nosso Deus tem, né, Sandra Salles, né, minha querida? Essa é uma guerreira, passando por câncer, venceu e faz lá, e vence de novo, e tá aqui, né, tá aí firme com Jesus, levando o nome do Senhor, aonde ela vai lá no hospital, eu sei, tá trabalhando, Deus está honrando.
Quem é esse Deus? É o Deus que fala, eu fecho uma fonte, mas em compensação eu abro um território, onde você vai olhar e vai falar, é tudo isso mesmo, Senhor, por onde eu começo? Deus é Deus de coisas grandes. Deus é um Deus que, quando aponta, ele paga a conta. E aí eu quero fechar aqui, Paulinha, passando para você. Eles levaram essas pedras, como eu falei, eu trouxe as minhas pedras. Estão aqui comigo. Só não veio o meu vasinho de barro, mas vai chegar. Já providenciei minha malinha para vir com minhas coisas. E eles celebraram a Páscoa pela primeira vez nessa terra, até o maná cessar. Então, até nisso, Deus fala, ó, o que você aprendeu lá atrás, aquilo que você se encheu da minha presença, você está levando, mas agora eu tenho algo diferente para você. Agora você vai estar abastecido, abastecida. Então, esse projeto que está nas tuas mãos, que está no teu coração, é hora de você encarar. Mas Deus, eu vou deixar pessoas tristes se eu tiver que sair, ou se eu tiver que começar algo novo. Ou se... não se preocupa, Deus ele cuida de tudo. Porque quem é amigo de verdade entende. Quem é amigo de verdade, ele vai torcer por você. Ele não vai falar, espero que dê errado. Não, vai, eu estou contigo. É assim, é desse jeito que Deus faz. Eu sei de uma coisa, o Deus que nós servimos é um Deus fiel. É um Deus que não brinca com nossos sentimentos. E ele fala no final, comeram das novidades da terra de Canaã. Você vai colher, experimentar as novidades desse projeto que Deus tem para você. Você vai viver um tempo que Deus tem para você. Basta você Em nome de crer Jesus. e agir, né, Paulinha? Oh, meu Deus, amém, amém, amém. Espero que vocês coloquem amém também, porque é para nossa vida, é a nossa história. Vocês já transicionaram de tantos lugares. Pensa aí em quantas transições. O Marcos está falando, o nosso Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, Marcos. É verdade. Eu estava falando para o Senhor esses dias, eu sempre comento também nas orações, coisas novas que você observa. Você pega uma planta, você olha assim cada detalhe, uma flor, a cor, sabe? Esse mesmo Deus, né? Eu falo, a minha cerejeira aqui, uma cerejeira, juro, já. Sabe, é o mesmo Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera e confia. Você tem esperado em Deus? Você tem confiado? Porque o nosso coração é meio dúbio, a nossa mente é meio dúbia. Agora está aqui, mas no momento, seja no vale, guarda isso no teu coração, seja na montanha, essa transição de montanha para vale, de vale para montanha, Deus está conosco. Deus continua trabalhando, né? Essa cura, Deus continua fazendo algo maravilhoso. Um Deus que se preocupou em fazer uma sakura para a gente descansar os olhos. Imagina o que Ele pode fazer com a sua vida e com a minha vida se nós falarmos assim, pode transicionar, Deus, eu seguro a onda. Eu não vou ficar chorando, eu não vou ficar pegado no velho, eu não vou ficar debaixo de jargão, debaixo de dogmas, debaixo de situações. Eu não vou ficar esperando sempre o manazinho chegar na minha mão, uma palavrinha mastigada. Vai na fonte, vai naquele que tudo pode, porque às vezes a gente passa fome por não ir na fonte. Vai lá buscar o que Deus tem para você na palavra, vai lá buscar o que Deus tem no momento, nos teus momentos. Fala, Senhor, eu ouvi uma palavra, glória a Deus, aleluia, eu estou ouvindo essa palavra, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Né? Isso aí, nós queremos ir para o Japão também, vamos para o Japão, vamos para onde o Senhor mandar, mas é isso que nós estamos fazendo aqui, movimentando o mundo espiritual, declarando para Deus que nós confiamos no que Ele tem para nós, declarando para Deus, fala, Senhor, é transicional, é alguma coisa que era para um tempinho, era um tempo do Senhor, não foi tão tempinho assim, mas foi um tempo que você passou por aqui, agora é um tempo que você vai estar aí nessa terra nova, Lígia, sabe? Você passou, eu não vou falar quantos anos você passou aqui nessa terra, mas existe mais uma outra porção em cada lugar, e é isso que nós precisamos experimentar, sabe? Ezequiel 37, mergulha, não fique com a água só nos joelhos, nos atelhos, sabe, ali
prepara a tua bagagem, né, Lígia? Deus falou aí por 20 anos, mas na hora que chegou, né? Podia ter preparado antes, mas muitas vezes é a nossa fé, é o nosso posicionamento. A gente sabe que vai chegar, sabe que vai mudar, mas muitas vezes a gente está aí, ó, porque são tantas vozes, tantas coisas. Se liga na voz do céu. Se liga no que o Espírito Santo está falando aqui, ó, no seu ouvido. E muitas vezes ele fala para você ir para a direita, você fala, não, tá tão bonzinho aqui, vai para a direita, porque vai ter morango, vai ter tomatão, vai ter uma cidade linda, vai ter um jardim, que essa cidade é um jardim, onde Deus plantou ela e a família. Então, vai para um lugar onde Deus está te chamando. Não chore pelo passado, não olhe para trás, não se prenda, corte as amarras. Fala, Senhor, eu quero cortar toda amarra. Declara isso no mundo espiritual. Eu quero quebrar toda amarra espiritual, tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me faz falar, isso aqui tá bom, eu quero ficar aqui. Não, queira o que o céu derrama para você nessa manhã. Libera. Né? Tomate roxo maravilhoso, é isso mesmo, libera porque Deus tem, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, minha amiga, o tempo já foi, e nós temos muitas coisas aqui para o dia que Deus se preparou para a sua vida, para a nossa vida, para que nós venhamos viver o sobrenatural. Tem de desbravar ainda essa cidade, tem muitos milagres para acontecer, né? Você falou assim, eu não vou fotografar, mas a sua amiga pede, você sabe, né? Manda foto que eu quero ver, né? Por isso eu que quero você tem que ver estar aqui, minha lugares, amiga. Você tem que estar aqui. grava muitos Nossas vídeos. postamentos. E vocês também, você, Ju, aí do Japão, gravem vídeo, gente, mande para as conectadas, sabe? É um projeto, a gente nem falou isso a respeito do projeto, mas veio aqui no meu coração. Marca o lugar onde Deus te plantou, fala o teu testemunho, sabe? Tem muita gente precisando ouvir o que Deus fez, né, Sheila, com você aí na Alemanha, um vídeo, que seja um vídeo curto, um lugar, escolhe um lugar aí maravilhoso onde você descansa os seus olhos. A Sheila tem um lugar incrível que ela descansa os olhos da sacada da casa dela ali. Então, sabe, cada um de nós temos os lugares onde Deus nos permitiu e nos plantou. E por Ele nos plantar hoje, né, nós temos de experimentar e viver o que estamos vivendo, mas nós também estamos abertos a Deus nos levar para onde Ele quiser, né? Então vamos E não é se só, abrir para isso. Você falou algo aí, então já vamos colocar. Não é só as meninas que estão em outros lugares. Quem está aqui, sabe? Tem a Paula, né, que está lá em Aracaju, Paula. Acho que a Paula está lá em Sergipe, Meu né? Deus do céu. Tem aqui é no lugar que Deus te plantou, gente. Sandra Salles, onde você está, o que Deus tem feito, coloca, Deus tem me sustentado, eu vou viver algo novo. Coloque marca, vocês não têm noção da liberação que é quando nós liberamos uma palavra no mundo espiritual. Tem um poder muito grande, né? Então, e antes de orar, eu quero orar, eu gostaria só de falar algo. Não permita que o medo paralise os projetos que Deus colocou no teu coração. Não permita que o medo paralise você de andar, você de viver esse algo novo. Que a gente louva, eu quero viver algo novo. Faz arder de novo, fazendo o quê? O medo desaparecer. Verdade. Medo... Só que eu vou te falar algo, tem hora que o medo não vai desaparecer, mas mesmo assim você tem que agir. Vai com medo, vai no medo. Vai na certeza de que o medo não te paralisa, mas Deus te levanta, te sustenta e te conduz para aquilo que Ele tem na tua vida. Né? Ó, a bateria acabou, vou conseguir voltar. Meu Deus, volta aí. Nós vamos orar agora, Ju. Eu só sei de uma coisa, onde você tá, tem coisa boa da parte do Senhor, mas Deus quer te colocar num nível maior, né? A Sheilinha que está em Santo André, São Paulo também, minha amiga que eu amo, né? Então, começa a falar, Senhor, onde o Senhor quer que eu prospere? Como eu vou fazer algo para que o seu nome seja glorificado? Esse projeto vem de ti, o Senhor já me deu. Tem projetos aqui inacabados. Quantos projetos que começam e param, e o Senhor está falando, nossa, Deus é um Deus de obras completas. Eu falei isso ontem com a Débora, né? Estava falando com ela, mandei até aquele louvor para ela. Deus é um Deus de obras completas. E Deus, Ele é lindo. Ele vai falar com você na linguagem que você entende. Ele não vai usar algo diferente. Ele vai falar com você conforme você entende a voz do Senhor. Ele não vai falar em japonês comigo porque eu não vou entender. Ele vai falar, Lígia, filha, presta atenção. Com você é a mesma coisa.
Ele vai usar, ó. Ontem os meninos riram aqui, porque eu fui fechar a janela lá da cozinha, tinha maritaca. Eu tô rindo aqui, eu tô ouvindo. Tá Ai, dá fechada a vontade de porta, mas tem chorar. Deus muitos falou, as pássaros. maritacas ficaram aqui. Deus colocou pássaros novos. Eu levo, aqui tem um jardim bem lindo aqui, que eu levo vídeo aqui, tem os pássaros. Fica tudo ali, ao meu redor, eu olho e falo, mas vocês também são parentes, né? Eu tenho certeza que são parentes. Ó, vocês estão ouvindo? Isso aqui, gente, é Eles sinal estão de piando em Deus. espanhol. Estão, pipi. Olha a Meire tá aí. Meire, shalom. Então eu Glória a quero orar, Deus. mas eu quero mostrar isso para vocês, né? Porque tem situações que é isso, gente. Olha a situação do meu moranguinho. Olha, só para vocês matar a vontade, ficar olhando. Olha o tamanho da criança. Esse é um dos menores, tá? E eu olho e falo... Foi a Sheila, né, que falou que a Radassa falou se veio podre, porque eu comprei uma caixa gigante. Porque pagou um Maravilhoso. euro, né? Olha aí, ó, tem maritacas, tem pássaros, tem tudo aqui. Eu quero dizer isso para vocês. Se Deus fez na minha vida que não sou melhor nem pior, Ele faz na tua vida, que você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Deus já liberou uma palavra sobre a nossa vida. Ele falou assim, ide, né? Ide. E pregai o evangelho. Ide, frutifica. Ide, produza. Ide, faça algo, mas não fique parado. Olha aí, Catinha, para comer esse morango tem que vir aqui, minha filha. Sinto muito. Então, o Senhor está dizendo hoje, ele só falou, verbalizou, haja, quando ele criou o mundo. Agora, quando ele criou o homem e a mulher, ele falou assim, vão e frutifiquem. Vão e façam, vão e cuidem, vão e façam algo para o meu nome ser glorificado. Nós estamos vivendo um tempo que, se nós não nos apegarmos a Deus, a gente vai sofrer mais ainda. Por isso que o Senhor tem dito, é necessário estar firme com Jesus, é necessário. Hoje eu posso dizer, o medo tentou me paralisar, mas a voz daquele que me chamou foi o que posicionou para a gente vir até aqui. Amém? Então vamos orar, Paulinha, eu quero orar em nome de Jesus, junto com todos esses meus... Na hora que a gente está aqui na concordância. Ó, deixa eu ver aqui para vocês verem. Aqui, ó, estão aqui na minha sacadinha. Agora eu preciso orar. Que lindo! E você achando que eu senti falta das maritacas. Olha que Deus faz. Deus é bom. Gente, para quem está chegando agora, nós fazemos sempre, nós fizemos live, muitas vezes com as maritacas atravessando o céu. E a casa Lígia morava perto de um parque, tinha as maritacas. Ela às vezes gravava, falava bom dia para mim, e o som das maritacas, muitas maritacas, piando, falando, e ela conversava e elas respondiam. E de repente ela atravessa o oceano, chega num lugar onde Deus dá a marca dele novamente para a vida dela e fala assim, olha, é um tempo novo, mas eu não vou te deixar faltar o som dos pássaros, porque para mim o som dos pássaros reflete a glória do Senhor, aquilo que você fala, Deus te chama, eles não trabalham, eles não plantam, e é Deus que dá a água para eles, é Deus que dá comida, é Deus que dá o abrigo, é a misericórdia, né? O sermão do monte, é o Senhor que faz, é isso que eu quero, sabe, guarda no meu coração, esse som desses pássaros me lembrou disso, sabe, os lírios não fiam e nem Salomão se vestiu na grandiosidade que eles vestiam, os pássaros não trabalham nem semeiam, mas eles são cuidados por Deus, isso se chama glória, isso se chama graça, isso se chama bondade de Deus, e eles são fiéis, porque ali nesse barulhinho, eu creio, nesse sabe, chiadinho deles, ali eles estão falando e alegrando o dia dos homens. E eles estão glorificando a Deus, que manda chuva, que manda alimento, que dá a proteção que eles precisam. É verdade. Assim Deus é conosco também. É verdade. Deus é um Deus onipresente. É um Deus onipresente. Né? Mesmo sem minha maleta de maquiagem, né? Pois é, menina. É Deus. Eu falo que eu tô... Deus é lindo, gente. Deus é lindo. Eu não me arrependo não, tá? Porque eu deixei minha maleta com alguém que eu amo. Então, tá tudo certo. Né? Pensa numa maleta Mary Kay da minha vida. Eu vou fechar aqui, porque senão o negócio tá certo. E eu falo, fica com ela aí, porque vai ser mais útil, né?
E eu só trouxe um batom, uma base e um lápis que tá no cotoco. Eu falei, mas aqui tem. Tempo certo eu compro. Não tô precisando. Mas sabe por quê? E eu sempre gostei, né, Paulinha? A Paula sabe disso. A vaidade. Só que chega uma hora que o Senhor fala assim, ei, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Tá pedindo para orar pela Luciana Freire, que aceitou o convite de estar aqui, pela minha cunhada Helenice. Que linda! Olha aí a nossa evangelista Lilian. É isso aí, Lilian. Luciana e Helenice. Seja bem-vinda, Luciana. Vocês são muito mais que bem-vindas. E eu quero liberar uma palavra tanto para a Helenice como para a Luciana, que cada convite que é feito é como uma festa. E eu vou falar aquilo que o Espírito tem falado. Sabe quando aquela passagem, pastora, me ajuda aí, a parábola que o rei convida muitas pessoas para uma festa, e aí um fala assim, eu tenho compromisso, não dá. Ele convida outro, falou, vai lá, chama aquele povo. Não, não posso, porque eu tenho outras coisas, sempre tem uma desculpa. E aí ele fala, então, chama aquele povo mais simples, porque eu tenho um banquete preparado para eles, e aí esse povo, ele é totalmente, totalmente abençoado. E eu creio que não foi apenas um convite, assim, para vocês entrarem aqui. Foi para Deus falar para vocês. Fala para todos que estão aqui, mas como elas estão entrando aqui, então, pela primeira vez, eu quero dizer algo. O Senhor, Ele quando nos convida para um banquete, é que Ele já preparou algo novo em lugar especial para nós. Quando convida a gente para estar perto dele, para uma mesa, é quando o Senhor diz assim, ei, até ontem você se alimentou de algumas coisas e hoje você está sentindo mais, eu tenho algo preparado para você. Jesus, ele chamou seus discípulos à mesa na última Páscoa, porque ele queria que aqueles discípulos fossem a continuação do que ele fez aqui na Terra. Eles iriam multiplicar. Só que a mesa hoje, a ceia, nós todos somos escolhidos pelo Senhor. Ele não faz acepção de ninguém, ele só fala, senta à mesa, porque o que eu tenho para você vai te sustentar. Então, vocês estão aqui porque Deus realmente tem algo lindo para fazer na vida de vocês. Só recebe da parte do Senhor o amor que Ele tem, o carinho, esse carinho, né, de um convite. A gente, quando convida alguém para algo, é porque a gente ama, porque a gente gosta. Agora, imagina Jesus falando, ela aceitou meu convite. Ele aceitou meu convite, de ouvir, só de ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que vocês saiam daqui fortalecidas pela fé, fortalecidas pela palavra do Senhor, porque é isso que Deus tem. Né, pastor Lipe? Tá aqui o Felipe também. Pastor, nós vamos fazer uma mudança aqui, então se prepara que você vai começar a participar dessa live também, viu? Em nome de Jesus. Então vamos orar, Paulinha? Posso orar em nome de Jesus? Ou você Você falou sobre essa palavra, Lígia, mas aqui no Lucas também, né, a respeito, você lembrou muito bem esse convite que o dono convidou, o homem muito rico convidou para um banquete pessoas importantes, e cada um falava, olha, eu vou casar o meu filho, eu acabei de casar, eu tenho terra, eu tenho isso, e não quiseram. Mas aqueles que vieram, se alimentaram daquela mesa, e aqui também fala, no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 5, e ao ouvir isso, o homem que estava à mesa com Jesus exclamou, feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. E glória a Deus. E ele fala, Jesus respondeu que seguinte parábola, que certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Então, você faz parte desse convite, você faz parte desse banquete que nós temos aqui toda terça-feira de manhã. É um banquete que Deus nos chama para nós nos alimentarmos e convidarmos outra pessoa, né? É tão maravilhoso isso, porque às vezes tem uma festa que é uma festa VIP, fechada para poucos, etc. Essa festa é maravilhosa, porque essa mesa tem de tudo: milagre, salvação, cura, transformação, transição, portas abertas. Deus tira o maná e coloca numa terra para criar raiz, e aonde vai haver muitos morangos, muitos tomates,
muitos pássaros, flores, e é isso que Deus tem para nós. Nós podemos passar pela transição. Ah, mas eu estou passando pela transição. Pois é, passe por ela e glorifique a Deus, porque Deus tem um banquete para você. Recebe essa palavra no seu coração. Fala aí para o Senhor, Senhor, eu quero viver esse banquete. Eu quero me alimentar do que tem chegado até a mim, porque muitas vezes nós recebemos, comemos tão rápido, bebemos tão rápido e não degustamos o que Deus tem. Então, que você possa degustar essa palavra que foi falada hoje nessa live, que você possa falar, Senhor, eu quero viver o novo do Senhor. Eu não quero viver só de maná, eu quero realmente me fixar na Canaã do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, Ali? Bora orar. Amém, Ju. Amém. Vou te chamar, hein, Ju? Se prepara aí, Ju. Quer dizer, já está preparada, né? Essa mulher já está preparada. Hein? Mas vou fazer umas conexões aí com a Ju. Logo, logo ela vai falar, ai, meu Deus. Aguarde. Verdade. Então, e a Salles vai gravar um vídeo, um lugar maravilhoso, e vai mandar pra gente poder colocar lá no nosso canal. Tá, manda sim, Sandroca. A Sandra também tem um testemunho maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Amém. Eu quero viver esse banquete. Em nome de Jesus, você vai viver. Em nome de Jesus, você vai viver. Eu creio. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em concordância aqui, nós, tuas filhas, teus filhos, entramos aqui para te agradecer primeiramente, Senhor. Sim, meu Deus. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida, um Deus que está conosco em todo o tempo. Um Deus que no tempo, Senhor, onde a fonte está ali, o Senhor dá a provisão, o Senhor dá o maná necessário para cada dia, como a tua palavra diz lá em Mateus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que o Senhor, ó Deus, tem algo para nossas vidas, Senhor, que não é somente uma provisão, é um sustento. Ah, Deus, são recursos. Hoje o Senhor está dizendo isso. Acabou o tempo da provisão, que eu vou agora te dar recursos. Recursos para você prosperar, recursos para você crescer, para ser abençoado, para que a tua geração venha colher ainda mais daquilo qual você tem semeado. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, por cada um que entrou nessa live, Senhor, que o Senhor venha visitar de uma maneira especial. Visita, Senhor, os meus irmãos, ó Deus, ouvindo os seus sonhos, seus projetos, ouvindo ali as suas orações, ó Deus. O Senhor é um Deus, ó Pai, que gosta de detalhes, ó Pai, e o Senhor é um Deus que cumpre esses detalhes. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, ó Deus amado, com o coração ainda triste, ó Deus, preocupado, hoje nós te pedimos, ó Deus, tira essa preocupação. Nós te pedimos, ó Deus, que essas vidas venham lançar sobre ti, Jesus Cristo, toda a ansiedade, toda a preocupação, porque o Senhor tem cuidado de nós. E que a partir de hoje, ó Deus, a gente venha agradecer o teu nome, glorificar com as mudanças que o Senhor está fazendo, primeiramente em nós, através de nós, ó Pai. Na nossa mente, venha ser uma mente, Deus, uma mente próspera, uma mente, Senhor, que não venha, Deus, ter medo, mas uma mente que venha ter ousadia no espírito, como a nossa amiga falava, visita o nosso espírito, Senhor, que o nosso espírito seja tocado pelo teu Espírito Santo, venha transformar, Senhor, a nossa realidade, ó Pai, aquilo que nos faz paralisar, que hoje o Senhor possa derramar em nós, ó Deus, essa alegria de ir à frente, de não parar, de não retroceder, em nome de Jesus. Nós também entramos em intercessão por aqueles enfermos, ó Deus, visita a Débora, Senhor, visita, Senhor, ah Deus, os meus primos que estão ali, ó Pai, na UTI, eu venho te pedir, visita o Alan, visita o Sérgio, coloque as tuas mãos sobre eles, ó Deus, ali com cura, ou com o teu querer, Senhor, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, em nome de Jesus, vai visitando também, Senhor, hoje eu te peço, essa nação a qual o Senhor me colocou aqui, a Espanha, ó Deus, essa base que foi colocada aqui, Senhor, vidas precisam te conhecer. Sei, ó Deus, aqui que não é fácil, mas uma coisa eu sei, eu terei bom ânimo, nós aqui seremos fortes e corajosos, porque foi o Senhor que assim o prometeu, e cada um que está, Senhor, em sua terra agora, venha ser também, ó Deus, instrumento nas tuas mãos, abençoa, Senhor, a cada um, ó Deus, onde eles pisarem, a planta dos pés deles, que ali a bênção venha sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus. Eu venho te pedir, Senhor, pelos empresários que aqui estão, que o Senhor abençoe,
que o Senhor Abençoa, prospere, Senhor. que o Senhor traga Te clientes abençoa, novos, que o Senhor em dê nome de projetos Jesus. novos, ó Deus, em Abençoa, nome de Jesus. E mais que tudo abençoa, isso, abençoa Senhor, Marilene, nós Deus. buscamos, Senhor, o teu Ah, reino Deus, e a tua abençoa, justiça, porque trouxera. todas essas demais coisas nos serão Aleluia, acrescentadas. Deus, em Eu nome te de peço pelas Jesus. crianças, ó Deus, eu te Senhor, peço pelos jovens, recalar. pelos adolescentes, Apoio que o a Senhor Júlia no cure teu essa geração, ó altar, Deus, uma Senhor. geração que vai ser santa diante de ti, Oh, uma Deus. geração que vai te adorar em espírito e em verdade, Pai, em Aleluia, nome de Jesus. E eu te peço agora, em aleluia, Deus. comunhão com todos aqui, ó Séria, Senhor, pelas conectadas, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar recurso para aquilo meu novo que o Senhor tenha a Deus. fazer. Levanta mantenedores, ó Deus, levanta pessoas com coração, Senhor, que tenham o desejo de continuar, que a obra cresça, ó Pai querido, em Em nome de nome de Jesus. Jesus, E Senhor. que cada vida, Senhor, que tem semeado nas conectadas, que o Senhor possa abençoar Senhor, em 30, nome de 60, Jesus, Senhor. 100 vezes mais, ó Deus, para a glória Em do teu nome de nome. Jesus, E eu Senhor. venho te pedir, Senhor, que a tua presença não saia de Sim, nós. Deus. Aonde nós formos, ó Em Deus, pode nome de ser onde Jesus, for, em nome de sem a tua Jesus, em nome de presença nós Jesus. não iremos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que toda Sim, Deus, em barreira nome do idioma, Senhor, é em nome de verdade, Jesus, não vem caia impedir, por Pai. terra, Em Senhor, em nome de nome de Jesus, em Jesus. nome de Tem Jesus, pessoas aqui Senhor. que estão em falar em outras línguas, o inglês, o espanhol, o francês, eu não sei, o Japonês, alemão, japonês, que o Senhor possa, Deus, aí quebrar mesmo toda libera, barreira, em nome de libera, Jesus, libera o e seja inglês, liberado agora, libera, Senhor, libera, esse Pai. dom para a Em glória do teu nome de nome. Nós Jesus. te pedimos, Senhor, agora, fica conosco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que hoje, ó Deus, esse tempo novo, nós vamos olhar, achar que a fonte secou, e ela vai secar, mas o Senhor tem um território que mana leite e Aleluia. mel, que Em jorra nome de águas direto, Jesus. Senhor, Em do nome de solo, ó Jesus. Em Pai, nome e de nós Jesus. teremos Em recursos, ó nome Deus, de para Jesus, poder Senhor. Em ser nome de bênção na Jesus. vida de outras Em pessoas, nome de para a Jesus, honra Pai. e glória do teu nome, assim nós oramos em concordância. Amém, amém e amém. E amém. Amém, 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 gente? amém. Amém. Terminamos aqui a nossa live, mas louvamos a Deus porque sabemos que enquanto nós paramos aqui, o Espírito Santo vai continuar trabalhando, a bondade, a mão do Senhor continua nesse dia, nos transicionando para o lugar que Ele quer que nós estejamos em nome de Jesus. Recebe essa tua porção, recebe essa palavra, grava no teu coração e na tua mente, e depois vem testemunhar para nós o que Deus faz na vida daquele que clama o seu nome, que tem um coração sincero diante do Senhor. Amém, igreja? Amém? Glória a Também falando Deus. para vocês, visitem as nossas redes sociais, compartilhem, levem a outras pessoas, porque eu fiquei ouvindo uma estatística há pouco tempo que é 25% da população mundial é cristã. Né? Então tem muita coisa, parece que todo mundo conhece a Cristo aqui no mundo, nós falamos aqui no Ocidente, mas tem um Oriente tão vasto ainda, e que você interceda, ore também por pessoas que estão carregando, por os evangelistas, para os missionários, homens e mulheres que estão levando a palavra por toda a terra, inclusive nós aqui que somos também missionários, você também é um missionário, indique, leve a palavra, clique lá, compartilhe, para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue em toda a terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. E que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a sua gloriosa paz, em nome de Jesus. Quinta-feira tem live, Lígia? Teremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quinta-feira tem live, terça-feira nossa reunião à tarde, e que Deus o abençoe poderosamente cada um que está aqui conosco e que vai passar por essa live no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Beijo, gente. Um beijo para Deus todos vocês. abençoe Um coração aí, e ó. até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Deus Amém, abençoe. gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Paulinha. Tchau, Li. Deus abençoe.